Voltou a chover forte na tarde de hoje na Grande São Paulo, com registros de alagamentos e pelo menos 2 ocorrências graves. O repórter Lucas Carvalho tem as informações. Boa noite, Lucas. Oi, Celso. Boa noite a você também. Boa noite a Marina. Boa noite à nossa audiência, você que acompanha o jornal do SBT News. Olha, em Suzano, na região metropolitana, policiais militares chegaram rápido para poder salvar uma família inteira que estava dentro de um carro arrastado pela enxurrada. Um casal e 3 crianças pequenas, uma de 3 anos, outra de 4 anos e uma terceira de 10 anos, dentro desse veículo, numa avenida importante da cidade. Rapidamente o nível da água subiu demais e o carro acabou sendo arrastado. A família toda ficou dentro do veículo, ficou ali praticamente ilhada sem ter o que fazer, e ainda bem que policiais militares patrulhavam a região nesse exato momento e rapidamente conseguiram se mobilizar para salvar a tempo essas 5 pessoas, um casal, portanto, e 3 crianças que foram salvas por equipes da Polícia Militar. Também em Suzano, uma pessoa foi arrastada pela enxurrada durante a tempestade, durante a forte chuva que caiu na cidade. É uma mulher que, ao perceber que a chuva estava aumentando, decidiu voltar ao carro para pegar um objeto, mas acabou pisando ali no meio-fio, escorregou e rapidamente a correnteza arrastou essa mulher por alguns metros. Felizmente, ela também foi resgatada bem, sem ferimentos, não quis nem ir para um hospital, foi apenas um susto realmente. Também em Suzano, a situação na Grande São Paulo foi bastante tensa hoje, viu? E Suzano, sem sombra de dúvidas, foi uma das cidades mais castigadas e atingidas. Só para que se tenha uma ideia, em 3 horas choveu 63 milímetros. Isso corresponde a uma semana inteira de chuva. Esses 63 milímetros representam quase a chuva esperada por uma semana inteira. Uma situação semelhante também em Mogi das Cruzes, que fica também na Grande São Paulo. Em apenas 3 horas, choveu 95 milímetros. Esse volume equivale a cerca de 12 dias de chuva. Por causa da chuva forte, a cidade entrou em estado de atenção também para o risco de alagamentos e registrou, de acordo com os bombeiros, pelo menos 16 pontos mais complicados de alagamento. Houve também queda de parte de uma casa e de árvores em vias públicas. Felizmente, não teve registro de vítimas. Chegando aqui na cidade de São Paulo, chegando na maior cidade do país, zona sul da capital enfrentou também forte chuva hoje, uma situação difícil, uma pessoa arrastada pela enxurrada. De acordo com os bombeiros, a vítima foi levada pela correnteza e arrastada para debaixo de um carro. Os moradores conseguiram retirar essa pessoa rapidamente, os moradores ali se arriscaram, mas nesse caso a situação acabou da melhor maneira possível, porque essa pessoa arrastada conseguiu ser resgatada, foi levada para um hospital da região e também passa bem. A chuva que atingiu São Paulo colocou pelo menos parte da cidade em estado de atenção para o risco de alagamentos. A região mais afetada foi a zona leste da capital, mas a primeira região de São Paulo a entrar nesse estado de atenção, nesse estado de alerta, foi a zona sul. Isso por volta de 14 horas e 16 minutos, a zona sul já estava em estado de atenção. Depois, a zona leste, que concentrou a maior quantidade de água, de milímetros de água, de chuva, portanto, zona leste de São Paulo registrando diversos pontos de alagamentos e transtornos para os moradores. Ao todo, de acordo com as últimas atualizações, esses números podem mudar, mas a atualização mais recente que nós temos é de 9 chamadas para quedas de árvores, uma para o desabamento de um muro e 44 chamados para enchentes em Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba, Guarulhos e também na zona leste da capital. E por causa desses alagamentos, o transporte público também sofreu transtornos hoje. A CPTM interrompeu a circulação de trens na linha 12 Safira. O trecho entre Jardim Romano e Engenheiro Manuel Feio ficou
parado por volta das 16 horas e o sistema Paese precisou ser acionado para ajudar as pessoas que dependem do transporte público. A gente também recebe uma informação agora de que para os próximos dias existe também uma expectativa de chuva forte para quinta e para sexta-feira. E exatamente por conta disso, o gabinete de crise da Defesa Civil deve ser montado, deve ser restabelecido já na sexta-feira por volta das 8 horas da manhã. O gabinete de crise que funciona na sede do Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo, a partir das 8 da manhã, as principais lideranças dos órgãos que são responsáveis pela pronta resposta em caso de urgências, em caso de emergências, essas lideranças estarão reunidas monitorando os quatro cantos, não só de São Paulo, capital, mas também todo o estado de São Paulo deve ficar aí sendo monitorado de forma contínua pelos agentes da Defesa Civil e outros responsáveis com o objetivo de oferecer uma pronta resposta em situações de emergência. Então, a partir de sexta-feira, a Defesa Civil restabelece aí esse gabinete de crise diante das previsões que dão conta de que para os próximos dias teremos também a possibilidade de chuvas mais intensas. Volto com vocês, Marina, Celso. Lucas Carvalho trazendo as informações sobre os efeitos da chuva que castiga a Grande São Paulo.